Olá, gente interessante está para começar. E seguindo nas palestras, nos nossos convidados, falando a respeito de religião e espiritualidade. Hoje o tema será Espiritismo. E para falar sobre isso, nós convidamos um especialista na área, Dr. Israel Sestari Júnior. Gente interessante, está para começar. Olá, gente interessante, está começando e hoje com a segunda parte da entrevista com o Dr. Israel Sestari Júnior. Era impossível caber num só programa, tamanha riqueza da entrevista, das informações que ele está nos passando. Nós estamos continuando fazendo a sina da doutrina espírita e pedindo algumas explicações. Da última, nós encerramos o programa falando de fé, da fé até para onde ele professava. E eu dizia para o Israel que muitas vezes a fé é palpável, né? Muitas vezes nós precisamos de provas para isso. E eu vou começar perguntando a respeito exatamente disso. Israel, nós temos algumas inconsistências da natureza que vêm se repetindo com muita frequência. Por exemplo, a gente sabe que uma criança, para aprender a tocar um piano, ela precisa de no mínimo 9 anos de conservatório. Nós estamos vendo maestros com 5 anos de idade. Nós estamos vendo grandes concertistas com 8 anos de idade. Tem um caso na Índia, o rapaz tem 9 anos, ele é pianista de alta excelência, especialista em Mozart e é maestro. Isso prova alguma coisa, essa ligação? Porque é impossível uma criança nessa idade, ou crianças que vêm falando vários idiomas, ou crianças que depois nós vamos te perguntar ainda, que percebem e têm relatos da sua reencarnação. Como que você, na tua ótica, como um pregador do espiritismo, enxerga isso? A reencarnação, como nós dissemos, é um dos pilares da doutrina. Muitos pensam que a doutrina espírita é só reencarnação, né? E como nós dissemos, não é. Porém, a reencarnação é um dos pilares. E a reencarnação, ela mostra justamente essas desigualdades, isso que acontece com uns e não acontece com outros, porque é uma caminhada evolutiva. Nós sabemos também que de 1987 para cá, começou uma migração muito grande de espíritos de uma estrela, de um planeta que chama-se Alcione. E este planeta, assim como nós tivemos uma migração de espíritos de Capela, Céu de Capela, né, que vieram aqui para o nosso planeta, numa situação um pouquinho diferente dos de Alcione. Os de Capela, eles eram degredados. Por isso que quando lá na Bíblia fala em Adão e Eva, degredados do paraíso, é uma alusão aos espíritos de Capela. Que migraram para cá. Só que eles migraram com qual condição? Eles lá, esse planeta Capela, essa estrela é muito evoluída tecnicamente, moralmente, e esses espíritos não estavam afinados com esta evolução do planeta. Então, houve a necessidade deles saírem de lá e reencarnarem em outro planeta que estava começando, que era o caso do planeta Terra, para poder passar tudo isso que eles traziam de lá. Mas que ficavam neles a saudade deste outro planeta. Então nós vemos, por exemplo, as civilizações, os egípcios, os maias, que construíram pirâmides com... Você fala, mas com que tecnologia que eles fizeram? Que eles trouxeram. Trouxeram para cá. Só que eles foram obrigados a vir para cá, né? E nós sabemos, por relatos, que muitos deles, até hoje, ainda estão aqui entre nós. Não conseguiram retornar, né? De 1987 para cá,
iniciou-se essa migração desses espíritos de Alcione. A Terra, no movimento dela, se aproxima mais desse planeta e começa a ocorrer essa migração. E de lá, esses espíritos vêm com o propósito de evoluir o nosso planeta. Então, é diferente de Capela. Capela, obrigado, degradado. De Alcione, por livre e espontânea vontade. Eu quero ir para o planeta Terra para auxiliar o planeta Terra. Então, eles estão servindo para esta evolução que o nosso planeta passa, de tecnologia, evolução moral, tudo que vai ocorrer, né? Aliado a isso, estão reencarnando também espíritos muito evoluídos. A gente tem percebido crianças que nascem superdotadas. Exatamente. Então, alguns de Alcione, outros que reencarnam daqui, né? Então, por exemplo, nós temos Emanuel. Emanuel foi o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. Certo. Né? Emanuel está reencarnado, segundo informações do próprio Divaldo Franco, no estado de São Paulo, e ele vai trabalhar especificamente na área da educação. Ele deve estar aproximadamente com 20 e poucos anos, acredito, agora. E vai trabalhar nesta área. A gente tem percebido muitas crianças dotadas, né? Ou superdotadas. Tem um garoto na Índia que ele é médico aos 14 anos. E ele faz cirurgias, inclusive, neurológicas. Né? Uma coisa surrealista, né? E a gente tem percebido também que as histórias parece que elas são cíclicas, né? Que a gente conheceu os astronautas, nós conhecemos, eram deuses os astronautas, não é? E não há como há na doutrina espírita, que não há um sol somente, há vários sóis, várias galáxias, vários planetas, que com certeza são habitados, porque hoje ainda a gente se confunde com um balão meteorológico, com um avião. A gente ouve falar em pratos voadores quando não se existia nem balão nem avião, né? E eles estão aí até hoje. E não pode ter havido, não estou dizendo que haja, essas crenças dos antigos, que atribui à espiritualidade alguma coisa que veio trazida por esses viajantes do espaço? Não pode. Nós voltamos aos pontos pilares básicos, aos pilares. Um dos pilares, pluralidade dos mundos habitados. É que nós, pela nossa imperfeição, por nós sermos tão pequenos, nós não temos essa dimensão do que é o universo, né? E eu comparo nós, seres humanos, e o planeta Terra, a uma goiaba. E uma goiaba podre. Quem vive na goiaba podre? O bicho da goiaba. E o bicho da goiaba, dentro da goiaba podre, ele acha que o mundo todo, o universo todo é a goiaba. Porque ele nunca tirou a cabeça para fora da goiaba. Para fora da goiaba, que é o que acontece com a gente. Então, o bicho da goiaba, ele por si já é metido, né? Porque vocês veem como que o bicho da goiaba anda. Ele estufa o peito, estufa a barriga e vai caminhando. E ele acha que aquilo ali é o mundo dele. Todo o universo dele está centrado nessa goiaba. Mas ele não sabe que ele está numa goiabeira, com 1000 e tantas goiabas. E esta goiabeira está no pomar da Sica, que tem milhões de goiabas. Com milhões de bichos, bilhões de bichos de goiaba, dentro de cada goiaba. É mais ou menos isso que acontece. Gibran Khalil Gibran, um poeta egípcio, ele resume bem isso, né? Na sua obra O Profeta, ele fala, né? O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de vida, né? É a mesma transformação da mesma vida, né? A respeito da mediunidade, antes de te perguntar da comunicabilidade entre os espíritos e os encarnados, a minha dúvida está na sensibilidade, na mediunidade que uma pessoa tem. Isso é um dom natural dela, que uns são audíveis, uns conseguem enxergar, uns conseguem, inclusive, receber mensagens, até o ponto do Chico Xavier. Era tão evoluído que um dia ele perguntou para a pessoa do lado assim, você é vivo ou é morto, né? Ele não conseguia ver essa dimensão entre as pessoas se ele já tivesse feito a passagem.
Isso é uma sensibilidade inata ou eu posso desenvolver isso se eu quiser? A doutrina esclarece que todos nós somos médiuns, né? Em maior ou menor grau. Porém, existe o médium ostensivo, que é aquele, vamos falar, o médium que tem um trabalho a ser desenvolvido. Dentre esses médiuns ostensivos, existem os vasos escolhidos, como Paulo. Paulo de Tarso era um vaso escolhido. Por quê? Porque ele tem uma missão. Então, quando fala em Chico Xavier tinha uma missão. Entendi. Agora, veja bem, tem pessoas que não têm nem crença, nem acreditam, não, digamos que sejam ateus, são católicos, e várias experiências que acabam enxergando coisas, vê movimentações de objetos, ou assistem, tem essas experiências agradáveis ou não, mas nós gostaríamos de ouvir a respeito disso depois dos comerciais. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minuto, não saia daí. Achei extremamente rápida a migração da plataforma presencial para o módulo online. Isso mostrou a responsabilidade, a competência e a estrutura da instituição e do seu corpo docente. Maravilhoso! Além de videoaula, a gente tem muito conteúdo que a gente não conseguiria em sala de aula. Principalmente as aulas ao vivo. Nós temos provas, temos trabalhos, temos aulas com videoconferências todos os dias com os alunos. Corpo docente de professores, mestres e doutores. Mesmo em casa, a gente se sente abraçado. As aulas online são práticas e seguras. O nosso curso de odonto está entre os 10 melhores do país. Uniposa Norte, cada vez melhor, tecnológica e internacional para você. Gente interessante, está voltando com a segunda parte da segunda entrevista do Dr. Israel Sestari Júnior. Nós estamos falando sobre espiritismo e nós estamos com uns assuntos bastante interessantes. Tem muita pergunta para fazer para ele ainda. Doutor, é o seguinte, a respeito da comunicabilidade. Nós temos espíritos mais evoluídos, que chegam a quase ao nível de santidade. Que a gente viu o caso que você citou, do Chico Xavier, do Emmanuel e do Divaldo Franco, que está aos seus 90 anos. Impressionante o estado de saúde, o estado de lucidez e a disposição que ele tem para fazer palestras, que é praticamente um dos pilares do espiritismo, que é entrega e fazer o bem sem olhar a quem, né? Esses são espíritos escolhidos ou eles desenvolvem esse dom ou é dedicação plena? O que acontece? É deles, trazem isso de outras vidas, ou é uma conjugação de coisas? É um dom de dedicação, entrega, como você está se dedicando à causa, ou alguma coisa que ele já traz, como você diz, que é a reencarnação de Emmanuel? Nós trazemos, como eu te disse, uma programação. Dentro dessa programação é o que nós chamamos qual é a nossa missão. Então, por exemplo, às vezes fala-se de Chico Xavier. O Chico Xavier, para realizar isso que ele realizou nesta encarnação, ele se preparou durante 500 anos. Puxa vida. 500 anos foi o prazo que ele demorou para chegar nesse nível. Para se preparar para esta encarnação. Então, imagina todo o trabalho que ele teve. Aliado a isso, ele ainda corre o risco de falhar, né? Porque quando nós aqui chegamos, nós nos deslumbramos com tudo isso aqui. E você tem que ser muito firme, muito forte, para não enveredar por outro caminho, como nós vemos tantos e tantos aí, não só no espiritismo, mas em tantas outras atividades religiosas, né? Tá, só olhar aí nós vamos ver quantos que às vezes vêm se programado para ser um pastor, um padre, um pregador, e ele desvirtua. Então, a missão dessas pessoas é muito difícil. Divaldo fala
que os momentos de solidão que ele tem são terríveis. Porque todos nós temos a família, temos os amigos e isso e aquilo. Eles vivem muito sozinhos, né? Porque eles para servir a espiritualidade. Para servir, porque o Divaldo, por exemplo, ele passa 6, 7, 8 horas por dia psicografando, a serviço do outro lado, que é outro dos pilares da doutrina, a comunicabilidade dos espíritos, né? Através dele, os espíritos se comunicam. Chico Xavier, por exemplo, teve mais de 500 obras publicadas. E todas as obras sem receber um tostão. Porque todas as obras, o direito autoral delas... para as obras de caridade. Para alguma instituição. O Divaldo também tem um trabalho maravilhoso. O Divaldo tem aproximadamente 250 livros. E ele tem quantas pessoas que ele cuida? É uma cidade? Nós estivemos lá há 5 anos atrás, na Mansão do Caminho. E é realmente uma cidade. Lá você tem hospital, você tem escola, você tem creche, você tem orfanato, você tem asilo, tudo lá dentro. Oriundo desse trabalho. Hoje, por exemplo, o Divaldo já pegou uma época de mais tecnologia, então ele se comunica muito através da TV, dos vídeos, áudios, né? O Chico já pegou uma época que era mais mesmo... mais mecânica mesmo. O livro mesmo, né? Então o Divaldo ele tem 250 livros publicados, mas ele tem uma infinidade de vídeos e palestras e textos e estudos. Quem teve a oportunidade de conhecer Chico Xavier diz que é maravilhoso estar perto dele, não precisa falar nada, é alguma coisa que vibra perto da pessoa. Eu queria te perguntar isso, sem querer classificar ou explicar, a diferença entre o espiritismo kardecista, mesa branca, e os outros tipos de espiritismo praticado, umbanda, quimbanda, onde que eles se diferem marcadamente? Na realidade, o termo espiritismo é um só. Então, espiritismo faz parte da codificação kardeciana. Este é o espiritismo. O outro é a umbanda, que trabalha com os espíritos, mas em outra filosofia. A quimbanda, há várias linhas que existem que trabalham com os espíritos, porque a mediunidade não é propriedade do espiritismo. A mediunidade, ela existe desde que o homem existe. Quando Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, nós falamos que lá foi o primeiro livro psicografado da humanidade. Através da mensagem de Deus, Moisés escreve naquela pedra os 10 primeiro tablet, né? Primeiro, entendeu? Então, a mediunidade é propriedade do espiritismo? Não. Kardec simplesmente codificou, colocou as bases da codificação dentro da doutrina, mas as pitonisas lá em Roma, né? Os romanos recorriam muito às pitonisas. Olha, o que vai acontecer comigo? Onde que eu vou? O que eu faço? Era mediunidade. A própria igreja, né? A própria igreja, ela vai reconhecendo o espiritismo com o tempo passar, né? Na realidade, assim, a igreja, ela reconhecia a comunicação dos espíritos. Aí teve um concílio que dali para frente falou, não, o espírito não se comunica mais. Né? Mas teve uma época que a igreja reconhecia essa comunicabilidade dos espíritos. Quando as pessoas falam, ele tem problema espiritual, o que seria esse problema espiritual? Eu sei, a dimensão é gigantesca para a gente comentar, mas assim, de maneira geral, o que viria a ser esse problema espiritual? Uma cobrança? Basicamente, um problema de sintonia. Nós sabemos que tudo na humanidade é sintonia, né? Se o telespectador está assistindo a este canal, é porque ele está sintonizado neste canal. Existe no dial um número, no controle, no rádio, em qualquer lugar, que existe uma sintonia. Então, eu me sintonizo por ondas mentais com quem está
mais próximo ali de mim, na mesma faixa vibratória, na mesma frequência minha. Então, se eu tenho algum inimigo do passado que me cobra uma atitude, por exemplo, eu destruí a família dele numa vivência, numa encarnação passada, e ele vem com esta cobrança comigo, e eu continuo na mesma sintonia mental com ele, de vingança, de ódio, eu vou ter problema espiritual. Você pode estar absorvendo isso com ele. Eu estou em sintonia com ele. E estando em sintonia com ele, ele me dita aquilo que ele quer. Então ele, por exemplo, começa a falar assim: você é uma pessoa que ninguém gosta de você. Ninguém te ama, ninguém te quer. Melhor você acabar com a tua vida. Acaba com a tua vida. Por que você continua assim? E esta ideia fixa me gera um problema espiritual. É o que às vezes as pessoas confundem depressão, confundem com enfermidades psíquicas, com problemas espirituais. Eu acho que cada coisa tem sua classificação. Eu tenho uma pergunta bastante difícil para você. Eu sei que para falar disso você precisaria de um outro programa que também não vou me negar a te convidar outra vez, não. Se a pessoa vem do outro lado e traz dons que ela herdou de outra encarnação, quando a pessoa, por exemplo, infelizmente, a gente está assistindo jovens tirando a vida com muita frequência, achando que vai resolver o problema. Isso é como ódio, né? Odiar alguém é como tomar veneno e desejar que outra pessoa morra, né? E o suicídio tem sido uma frequente. A gente, infelizmente, está vendo um crescente de suicídio entre jovens. Ele leva embora isso, ele leva com ele essa dor também, ou ele acha que vai acabar a dor ali, porque na verdade ele não acaba com a vida, ele quer acabar com a dor. Mas essa dor vai ser muito pior depois, pelo ângulo espírita, pela visão espírita. O suicídio, ele é algo muito amplo, aquilo que você disse. Nós levaríamos aqui 2 programas falando sobre suicídio, né? Porque é um tema muito amplo. Porém, o que acontece? O suicida, ele passa por um processo terrível após o suicídio. Muito pior. Porque segundo os relatos, aquela imagem daquele momento, por exemplo, o tiro, o trem, o suicídio em si, se jogar de um prédio, ele rememora aquilo. É quando a gente fica, por exemplo, com um pensamento único. Você está tão transtornado que você só pensa naquilo, né? O suicida é assim, ele só vê aquilo. E você pode relacionar digamos, o problema espiritual, a pessoa tem um problema espiritual com essa volúpia em querer se matar. Normalmente o suicida, ele já aconteceu em outras encarnações. Ele já traz esse instinto. Nós vamos um dia conversarmos sobre isso. Eu vou contar alguns casos de suicídio. Gente, é impressionante, o tempo está acabando outra vez. E eu vou pedir para encerrar essa entrevista deliciosa, agradecendo já ao Israel Sestari Júnior, um profundo conhecedor do Espiritismo, e de obra pública, então não deu nem tempo de eu falar, eu queria perguntar um monte para ele. Mas eu queria só encerrar perguntando a respeito dessa pandemia, esse resgate mundial. A gente sabia que eu tinha minhas dúvidas, por exemplo, cai um avião e fala, meu Deus, será que todos ali o destino era o mesmo? Se hoje tinha um problema no avião, hoje eu tenho um problema na nação, no mundo, né? Eu queria te pedir que você encerrasse com essa explicação sobre a pandemia e uma palavra para aqueles que estão sofrendo ou perderam entes queridos com essa loucura que está acontecendo no planeta. Segundo Divaldo Pereira Franco nos transmite, este momento é um momento planejado, né? Existia um planejamento para que o nosso planeta passe por uma evolução, atinja um novo patamar. E isso estava para ser processado com alguma guerra, alguma coisa nuclear. Só que isso destruiria o nosso planeta. Então foi pensado nos planos superiores algo que não destruísse o planeta, mas que fizesse o homem pensar sobre a sua realidade, sobre aquilo que ele precisa mudar para que o planeta não acabe. Então, todos que estão passando por isso estão sendo assistidos, segundo Divaldo Franco, estão sendo recebidos, estão sendo tratados, porque também fazem parte desse momento evolutivo. Eu quero agradecer demais a sua entrevista, borbulhando de perguntas. Eu gostaria de encerrar, que ele falou de André Luiz na primeira parte,
eu guardei para o final para você. Meu pai era um cantor de igreja, né? Cassis significa pastor. E ele sempre dizia assim, uma frase que mal sabia ele que era de André Luiz. E ele adaptou dizendo assim: se o malandro soubesse o tão bem que faz fazer o bem, faria o bem por malandragem. Muito obrigado por você, pela sua assistência. Espero você no próximo programa. E muito obrigado a você também, Israel. Nada, só queria deixar aqui que quem quiser me acompanhar no YouTube, pode entrar YouTube Momentos de Paz com Israel Sestari. Está lá a nossa mensagem que talvez vai te deixar um pouquinho melhor. Obrigado. Te espero no próximo programa. Até lá.